Olá, irmãos, tudo bem? Iniciamos agora mais um curso bíblico. Vamos falar sobre a verdade sobre a morte. É um dos itens importantes para poder identificar esse poder de Daniel capítulo 7, verso 25. Porque se a gente vê o conceito bíblico sobre a morte, a gente vai entender algumas coisas quando começar a revelar para vocês ali, né? Os itens que foram mudados da lei de Deus, da Bíblia. Então, o primeiro verso que eu vou pedir para vocês abrirem, para a gente poder entender como é feito o homem, né? Que é necessário entender como é feito o homem para a gente poder entender o que é a morte. Vão em Gênesis capítulo 2, verso 7. E em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós encontramos o seguinte texto: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, se a gente pegar o texto, e peço que vocês abram suas Bíblias e olhem com bastante atenção, o homem foi feito uma alma vivente quando foi unido o fôlego de vida e o pó da terra, o boneco de barro. O homem foi formado do pó da terra como boneco de barro, Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida e aí sim o homem se tornou uma alma vivente. Então, de acordo com a Bíblia, nós somos uma alma vivente. Bem, como a Bíblia identifica, né, a alma? Vamos pegar outros textos também. Ezequiel 18:4. Olha só, está dizendo assim: Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma, de acordo com a Bíblia, ela morre. Nós morremos. Nós que somos uma alma morremos. Se pecarmos. Bem, eu não conheço ninguém que não seja pecador. Então nós temos um problema aqui, né? Eu já vou dar a solução, mas a Bíblia está apresentando que existe um problema. Vamos lá, Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70 almas. Bem, esse texto aqui, se a gente fosse imaginar o conceito comum do que é alma, ia ficar bem estranho, né? Porque os filhos de José eram duas almas, dois seres imateriais. Mas, de acordo com a Bíblia, como nós somos uma alma, os filhos de José eram duas pessoas. Então, alma na Bíblia é pessoa ou vida. Por isso que fica, percebeu aqui que fica mais claro a visão bíblica? A alma na Bíblia é pessoa ou uma pessoa viva, tá? A pessoa vida, a vida da pessoa. Lembra de um texto que diz assim: não comam sangue de animais, porque o sangue é a alma do animal. Então é a vida, o sangue é a vida do animal, não comam. Entende a instrução? Então, alma na Bíblia, de acordo com a Bíblia, é uma pessoa viva. Bem, já que a gente sabe disso, agora vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 3, verso 19 e ver o que acontece de acordo com a Bíblia. Lembra que nós estamos vendo o que a Bíblia diz do que acontece quando essa pessoa, essa alma vivente, morre. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerá o teu pão. Lembre-se, nesse capítulo a gente tem a queda de Adão. Você pode até ler o capítulo completo, eu já tinha solicitado em vídeos anteriores. Adão tinha pecado. E Deus tinha dito que a alma que pecar, essa morrerá. Então agora vamos explicar para Adão como vai ser essa questão da morte. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te torne a terra, porque delas fosse tomado, porque tu és pó, e em pó se tornará. Então, quando a pessoa morre, de acordo com a Bíblia, ela retorna ao pó da terra. Tá aí o fôlego, lembra que era dois elementos? Bem, Eclesiastes capítulo 12, verso 7 vai dar uma luz sobre isso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse fôlego de vida volta para Deus novamente, tá? Mas será que esse espírito tem consciência? Ele consegue pensar, raciocinar? Será que quando a gente morre, a gente volta para Deus e tem alguma reflexão da vida, né? Algum pensamento? Bem, vamos pegar alguns textos, né, que vai nos ajudar agora na sequência. Primeiro, vamos em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Os vivos sabem que hão de morrer. Então, os vivos já sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles terão recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Você já esqueceu alguma coisa? Com certeza.
Você tenta lembrar, você tenta puxar alguma coisa, você tenta lembrar, não consegue, né? Perdi a minha chave. Ai, onde que tá a minha chave? E fica procurando, né? Eu sempre perco minhas coisas. Então eu já sei como é que é. E você procura e não encontra. Bem, essa é a noção de morte. Aquele que está morto, ele não consegue buscar memória nenhuma. Ele também não sabe de nada. O vivo sabe que vai acontecer coisas com ele, inclusive morrer. Mas o morto não sabe nada. A memória dele se esvaiu, se foi. E não tem nada, não lembra de nada. Bem, vamos agora em Eclesiastes capítulo 9 também, verso 10, para explicar para onde que vai a pessoa morta, de acordo com a Bíblia. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Está falando, cuide da sua vida, né? Tenha projetos na sua vida. Porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Então o que a Bíblia está querendo dizer? Que você não tem os planos, não há planos da morte. Não há conhecimento da morte. Percebe que ele está falando de uma questão assim que não tem pensamento? Mas vamos continuar aqui para a gente poder entender melhor. Vai em Jó capítulo 7, verso 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Jó estava num momento de dor, né? Ele usa essa expressão. É que o morto morre e não volta. Né? Não tem como ele retornar da sepultura. Ele se desfaz como uma nuvem. Percebeu que é um negócio assim bem, bem sério, né? Mas calma que ainda eu vou explicar a solução bíblica para a morte. É bom dar esse spoiler, né? Senão tá preocupante o negócio aqui, né? A morte é um negócio terrível. Você morreu, não há mais esperança, não há pensamento, não há projeto. Você se desfaz e acabou. Nossa, que negócio terrível. Verso 10 aqui de Jó também, capítulo 7. Nunca mais tornará sua casa, e nem o seu lugar jamais o conhecerá. Bem, agora nós temos um problema aqui. De acordo com a Bíblia, não dá para falar com os mortos. Se ele não tem pensamento, projeto nem conhecimento, não tem nada para oferecer. Como é que algumas pessoas se comunicam com os mortos? E acreditam, né, que os mortos estão conscientes por causa disso, que existe uma comunicação com os mortos. Uma das explicações que a Bíblia pode nos fornecer aqui está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15. Embora o assunto fale de falsos profetas, tem um item aqui que nos ajuda a entender um pouco. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então no verso 13 está falando que esses falsos profetas se disfarçavam de apóstolos de Cristo, né? E não é maravilha. E olha o detalhe, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele está pegando um contexto dos falsos profetas, mas ele dá esse item aqui extra que nos ajuda a entender. Os anjos conseguem se transfigurar. E Satanás era um anjo, ele também consegue se transfigurar. Então não é de se admirar que um ser invisível que possa observar você, depois possa se disfarçar de um parente morto. Porque o parente morto realmente está dormindo, né? Quem é o único imortal? A Bíblia diz quem é o único imortal. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16 diz assim, ó: aquele que tem, só ele, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, poder, sempre eterno. Amém. É claro que está falando de Deus. Então só Deus é imortal. Mas existe uma condição na Bíblia para o homem se tornar imortal. Qual era a condição? Vamos agora em Gênesis capítulo 16, verso 17. E diz o seguinte: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então, é uma certeza que se eles desobedecessem a Deus, eles não morreriam. Por quê? Porque quando você desobedece a Deus, você quer se afastar dele. E quando você quer se afastar dele,
Lembra que quando ele foi chamar depois que eles pecaram, Deus foi chamar eles, Adão e Eva, eles se esconderam, porque você quer se afastar de Deus quando você quer pecar, quando você peca, né? Então, esse afastamento de Deus nos tira da sua essência de vida. E, por consequência, você vai morrer. Mas, Jesus tratou a morte com item extra. Vamos a João, o Evangelho de João, capítulo 11, do verso 11 ao 13. Lázaro tinha morrido e Jesus fala assim para os discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, eu vou despertá-lo do sono. Os discípulos, né, respondem: Senhor, se dorme estará salvo, porque estava doente. Aí Jesus fala: ele está dormindo, eu vou despertar ele. E os discípulos falam: não, se está dormindo, está salvo. Aí o próprio João explica: mas Jesus dizia isto da sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus trata a morte como sono. Você já teve aquela vez que você dormiu assim profundamente, que você estava muito cansado e você nem sonha? Você apaga, fecha o olho, abre de novo e está acordado. Foi essa sensação que Lázaro teve e as outras pessoas na Bíblia que ressuscitaram. Mas será que acaba aí, né? Só foi essas ressurreições? Será que a Bíblia não dá mais um deslumbre sobre a ressurreição? Bem, vamos ver o que está escrito aqui em João, capítulo 5, verso 28 a 29. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, Jesus fala assim, que haverá ressurreição para a vida e para a condenação. Bem, vamos pegar aqui mais um texto que nos ajude a entender esse tema, né? Essa parte da ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17. Dizemo-lo, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, que ficamos vivos, lembre-se que os discípulos todos acreditavam que Jesus ia voltar na época deles. Isso é uma bendita esperança, tá? Nós temos que crer que Jesus vai voltar no nosso tempo. E olhar os sinais. Isso quer dizer que eu tenho uma esperança viva da volta breve de Jesus. Então, olha só. Nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pois bem, vamos lá. Quando Jesus voltar, nessa ressurreição para a vida, ele vai ressuscitar os justos que morreram em Cristo. E quando estiverem a uma determinada altura, nós, que estivermos vivos na volta de Cristo, nós vamos também ser levados às alturas junto com eles. E teremos nossos corpos transformados. Então eles já vão ressuscitar com o corpo incorruptível. Nós vamos receber esse corpo incorruptível no abrir e piscar de olhos. Estaremos todos com o Senhor. Bem, outro texto que vai nos ajudar aqui a ter um vislumbre sobre essa cena está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então nós nos tornaremos imortais por causa da volta de Cristo, da sua intervenção, do seu advento. Então Jesus vai retornar e vai ressuscitar os mortos. Que esperança, hein? Isso é a esperança, essa é a solução para a morte. Lembra que eu sempre falo, Jesus morreu na cruz para nos dar a chance de vida eterna. E se nós permanecemos em Cristo, se nós nos dedicarmos a aceitar a sua morte, né? O seu sacrifício de sangue e a sua ressurreição, nós vamos, como ele, principal da ressurreição, ressuscitar também. Porque se Jesus não ressuscitou, não há esperança nenhuma para nós. Se não há ressurreição, não há esperança. Porque como vemos aqui nos textos bíblicos, a morte é uma sentença do pecado. Mas Jesus pagou por nós. Jesus pagou pela sua vida santa.
a sua vida sem mancha de pecado. E com a sua vida pura e perfeita, Ele pagou o preço que era meu e seu. E agora nós temos uma verdadeira esperança de viver eternamente com Ele. Que essa seja o nosso desejo, nossa oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe esperança de vida eterna contigo. Te pedimos, Senhor, que possamos viver em Cristo, possamos ser fiéis testemunhas da Tua verdade. Nos transforma a cada dia, Senhor, nos liberta de nós mesmos e nos ajude a viver em paz contigo, Pai. Nos dê o poder do Teu Santo Espírito. Através do nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. E agora eu vou trabalhar no próximo episódio aqui, né? Que é a volta de Cristo. Quão importante é a gente saber como vai ser a volta de Cristo.